Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula do nosso conteúdo programático, né? Estamos aí vendo os procedimentos especiais e a aula de hoje, talvez seja, né? A aula mais light do semestre, né? Porque a gente vê dois procedimentos especiais bem simples, né? Abrangem 4 páginas do nosso material em PDF, são bem simples mesmo, né? Eu vou ver se for necessário a gente faz em 2 módulos, senão a gente faz só num módulo único, porque é bem bacana mesmo, bem simples, né? Os procedimentos hoje que a gente vai ver é oposição e habilitação, são dois, né? A oposição ela tá lá entre os artigos 682 e 686 do Código de Processo Civil, certo? Já a habilitação ela tá lá entre os artigos 687 a 692 também do nosso Código de Processo Civil. Então vamos lá? Oposição. A oposição, gente, vocês vão ver que parece muito com os embargos de terceiro, né? Mas não, né, são a mesma coisa. Conceito de oposição, anotem aí, trata-se do procedimento, né, que permite ao opoente, o opoente vai ser o autor da ação, tá? Demandar em face de autor e réu de ação originária com o objetivo de haver para si o bem jurídico disputado. Então, trata-se do procedimento que permite ao opoente, que será o autor da ação de oposição, demandar em face do autor e do réu de uma ação originária com o objetivo de haver para si, ou seja, para o opoente, né, o bem jurídico disputado. É uma nova ação que é autuada em apenso, né, e decidida simultaneamente com a ação principal, certo? Então vamos lá. Viram que tem uma ação originária entre A e B e nós temos o C, que é o autor da ação de oposição. Lá no embargo de terceiros, né, esse C ele visa o quê? Anular, né, tirar a eficácia da decisão, né, que trouxe uma constrição para o seu patrimônio. Aqui não. Aqui esse C ele vai ajuizar uma ação contra os dois, visando para si um bem jurídico tutelado, né, lá naquela ação originária. Então, essa é a diferença. No embargo de terceiro, esse C é atingido por uma constrição ou por uma ameaça de constrição. Na oposição, não. Na oposição, ele quer o bem jurídico que está sendo disputado entre os dois. Ele vai falar, nenhum dos dois desse processo é titular, e sim eu. Certo? Então, a finalidade da oposição, anotem aí, é abreviar a pendência entre o opoente e os opostos. Não adianta nada o C deixar aquela ação, né, terminar, até poderia, né, até pode, mas aí se ele tem um procedimento especial que visa abreviar essa pendência, ele irá, né, utilizá-lo. Qual que é o limite para ajuizamento dessa ação de oposição? É até a prolação da sentença, né, nessa ação originária, beleza? O limite para o ajuizamento da ação é até a prolação da sentença dessa ação originária. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entenderem perfeitamente, é um caso que aconteceu, né, com um cliente nosso. O que aconteceu? Trata-se de uma ação trabalhista na qual a nossa cliente, né, ela era viúva de um trabalhador que prestou seu labor numa propriedade rural e veio a falecer, né, por conta de um acidente de trabalho. E essa viúva ela era companheira e não tinha, né, uma sua união estável reconhecida no ordenamento jurídico. Mesmo assim, ela na qualidade de companheira procurou nós e nós ajuizamos essa ação trabalhista buscando para si o que era de direito dela, né?
além do acerto trabalhista, né, todos os direitos decorrentes do acidente de trabalho. E aí nós ajuizamos a ação trabalhista em face do dono da propriedade, que era o patrão do falecido e do companheiro dela. E aí uma terceira pessoa ajuizou a ação de oposição. Quem que era essa terceira pessoa? O pai, né, do falecido. Falando não, o titular, ela não é companheira, ela não tem direito, né, ela não é titular do direito que ela está requerendo, e sim eu enquanto pai. Por quê? Porque ela não é companheira. E aí, a bem da verdade, né, a ação de oposição foi julgada procedente, né? A gente vai ver o procedimento logo mais. O que determinou é a extinção da nossa reclamação trabalhista sem julgamento de mérito. Por quê? Porque realmente não tinha a condição de companheira devidamente comprovada. O que a gente fez? A gente ajuizou outra ação, né? Uma ação de reconhecimento de união e Estado, e conseguimos ter êxito, e posteriormente nós tivemos êxito, né, na ação trabalhista. Beleza? Exemplo aí arremata, né, qualquer dúvida, né, para vocês. Utilizando o exemplo que eu já falei, né, o prazo para o pai do falecido, no meu exemplo, ajuizar a ação de oposição, seria até a aprovação da sentença, né, no âmbito da Justiça do Trabalho, certo? Até porque a gente vai ver esse motivo agora, né? O que ocorre com o ajuizamento da ação de oposição? Ocorre a suspensão do curso do processo originário. Ocorre a suspensão do curso do processo originário, mas não é em todo caso, certo? Vai se suspender o curso do processo originário se essa ação de oposição ela for oferecida depois da audiência de instrução. Só vai suspender o curso do processo originário se a ação de oposição for oferecida. Olha o verbo, quem ajuiza, né, a ação de oposição ou oferece a oposição, ela oferece, o verbo é oferecer, né? Se já tiver ocorrido a audiência de instrução, vai suspender o processo. Agora vocês vão entender o porquê. Agora, se for oferecida antes da audiência de instrução, não suspende. Por quê? Olha só, na hora que eu falei o conceito, eu falei que a ação de oposição e a ação originária, elas são julgadas simultaneamente, né? Então, o que vai depender é o seguinte: a audiência de instrução é um momento de quê? De produção de provas. Se já foi produzida a prova na ação originária, tem que ser produzida a prova na ação de oposição, e é por isso que suspende. Agora, se a oposição for ajuizada antes, né, da audiência de instrução, a audiência de instrução vai servir para produzir a prova para ambas as ações, e é por isso que não suspende. Beleza? Tranquilo? Procedimento para o ajuizamento da ação de oposição é bem simples: petição inicial, artigos 319, 320 e os requisitos principais, né, do artigo 683. Para a aula e ler o artigo 683. Ajuizada a ação, né, os opostos vão ter prazo comum de 15 dias para oferecer a contestação, conforme o parágrafo único do artigo 683. Por fim, após a produção de provas, será proferida a sentença, né, na qual o juiz decidirá de forma simultânea tanto a ação originária, tanto a oposição, né, conhecendo da oposição primeiro, até porque ela pode ser prejudicial à ação originária. Se a ação de oposição for julgada improcedente, né, passar-se-á ao julgamento, né, de mérito da ação originária. Só uma observação aí, porque a gente já terminou o procedimento de oposição, aí foi menos de 10 minutos, né? No código anterior, a oposição ela era tratada como modalidade de intervenção de terceiros. O que significa isso? Não tinha um rito, né? Não tinha um procedimento principal, né? Um procedimento próprio, desculpe, para o ajuizamento da ação de oposição. A oposição era manifestada
no próprio processo. Aqui não. Aqui nós temos uma ação originária e a ação de oposição ela vai ser, se o processo físico for amarrada ou se for eletrônica, ela vai ser indexada, né, aos autos da ação originária. Lá no código anterior, bastava uma petição interlocutória no processo originário, né, para que essa terceira pessoa, né, esse oponente, demandasse esse direito para si. Era mais fácil, tá? Era mais fácil. E a outra observação é que ela era tratada como modalidade de intervenção de terceiros. Beleza? Vou encerrar e a gente volta no próximo bloco com a habilitação. Um abraço, até mais.